Alô, galera, aquele abraço. Começou a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e teve vitória do Grêmio. O Renato poupou alguns titulares, não levou, por exemplo, Soares, não levou Bitelo, não levou Cristaldo. A Curitiba e o Grêmio venceu o Furacão por 2-1. E o Vasco da Gama, hein? É claro que vale a vitória do Fortaleza. 2-0 para cima do Vasco. O Vasco da Gama só venceu na estreia o Atlético Mineiro e depois não ganhou mais. 7 jogos sem vitória do Vasco no Brasileiro, que vai fechar mais uma rodada na zona de rebaixamento. O Vasco, assim como o Grêmio, subiu da B para A. O Grêmio está bem, mas o Vasco da Gama muito mal nessa largada de competição. A partir de agora, o começo da 8ª rodada e os 2 jogos que começaram, que abriram esta 8ª rodada neste sábado à tarde. Em andamento, já 2 jogos às 6h30, um jogo às 9 da noite, mas enfim, a rodada está em andamento. Então vamos lá, começando com o jogo do Grêmio aqui. O Grêmio foi a Curitiba, Renato poupou alguns titulares. É verdade também que Paulo Turra, do Atlético Paranaense, também poupou alguns titulares. Por quê? Tanto o Grêmio como o Atlético Paranaense focando, pensando, projetando os jogos de quarta-feira pela Copa do Brasil. O Grêmio tem jogo de volta contra o Cruzeiro em BH, na Arena houve empate em 1-1, e o Furacão tem jogo fora de casa contra o Botafogo no Rio, no Newton Santos, no Engenhão, também na quarta-feira. O Furacão, que venceu em Curitiba por 3-2, joga pelo empate no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Como o Grêmio empatou com o Cruzeiro, tem que vencer fora de casa, ou no tempo normal, ou então nas penalidades máximas. Destaque do Grêmio: Cuiabano. Vou repetir, o destaque do Grêmio foi Cuiabano. Não por ter feito o primeiro gol do jogo, não por isso, até ele errou uma chance antes, na mesma posição, quase na pequena área, acabou chutando, o goleiro do Furacão acabou defendendo, e na sequência, no mesmo lance, o Cuiabano acabou marcando, fazendo o primeiro gol. Para mim foi o destaque do Grêmio, um achado do Renato. E já, eu sei que é um jogo só e tudo mais, na própria base, no Sub-20, às vezes jogando ou no Sub-20 ou no antigo Sub-23 do Grêmio, o Cuiabano chegou a atuar no meio-campo. Mas para o time principal é um achado do Renato. E vou dizer mais, eu sei que talvez possa ser cedo. Quem sabe Cuiabano, por exemplo, não tire de Cristaldo a condição de titular. Quem sabe Cristaldo no banco, Cuiabano como titular. O jogo de hoje contra o Furacão, para mim, mostrou um Cuiabano melhor, o melhor Cuiabano que eu vi, tanto no Sub-20 do Grêmio, no Sub-23 do Grêmio, e no jogo deste sábado contra o Furacão, o melhor Cuiabano é melhor que o melhor Cristaldo. Eu sei que é polêmico. Quer dizer, Paulo está muito apressado. Ok, mas pelo que jogou o Cuiabano hoje, o Renato tem pelo menos dar uma olhada para colocar o garoto em algumas partidas. Grêmio que tem agora 2 vitórias seguidas, venceu o Grenal, venceu o Furacão. A rodada está em andamento, o Grêmio é 3º colocado, tem bola rolando agora nos jogos das 6h30 da tarde / noite. Vou passar na sequência agora aí os jogos deste sábado, das 6h30, até aqui, ó, os jogos da rodada aqui, ó, Cuiabá e Curitiba, Flamengo e Cruzeiro. Sem os jogos das 6h30, sem os placares em andamento dos jogos das 6h30, o Grêmio é 3º colocado com 14 pontos. Claro, se der tudo certo na rodada, o Grêmio fecha a rodada na 3ª posição. Se os resultados paralelos derem errado, o Grêmio fecha em 8º lugar. De qualquer forma, o Grêmio crescendo na tabela. Furacão, 9ª posição com 12 pontos na tabela. Claro, conforme a rodada aí, pode perder posições. O Fortaleza subindo aqui. Fortaleza que não ganhava 4 partidas, venceu por 2-0 hoje o Vasco da Gama. Chegou à 6ª posição, tem 13 pontos. Nesse momento, na zona de classificação aí para Copa Sul-Americana, aliás, para a Copa Sul-Americana não, para Libertadores, a fase de pré-Libertadores. Claro, tem andamento aí Flamengo e Cruzeiro,
Não estou colocando aqui esse jogo que está em andamento, mas de qualquer forma, sem os jogos das 6h30, Fortaleza na sexta posição. E o Vasco da Gama, pessoal? O Vasco da Gama é certo, no momento ele é 17º colocado, tem 6 pontos na tabela, é certo que vai fechar a rodada na zona de rebaixamento o Vasco da Gama, que não vence há 7 partidas, há 7 jogos não vence a equipe do Vasco da Gama, que subiu da Série B para a Série A, está mal na Série A desse ano, 8 rodadas, só uma vitória. Maurício Barbieri vai ter muito trabalho pela frente a partir de agora para, primeiro, manter o Vasco na primeira divisão. Vou passar na sequência os jogos da rodada. Antes disso, neste domingo, 4h no Beira-Rio, tem Inter e Bahia. Na tela, as odds da KTO. Vitória do Inter, pagando 1,84. Empate, 3,60. Vitória do Bahia, 4,33. Vai no site da KTO, entra lá. KTO não tem aplicativo, é site, tá aqui, ó. KTO.com. Entra lá, te inscreve e usa o código Paulinho, promoção Paulinho. Entrou lá, entrou no site, te inscreveu, fez o teu depósito, colocou o código Paulinho, ganha 20% de bonificação no teu primeiro depósito na KTO. Jogos que estão em andamento já: Cuiabá e Curitiba, Flamengo e Cruzeiro. 9 da noite tem São Paulo e Goiás. Nesse domingo, 4h jogam Corinthians e Fluminense, Inter e Bahia. 6h30 tem Bragantino e Santos, tem Atlético Mineiro e Palmeiras, tem Botafogo e América, esse jogo começando mais tarde, a partir das 9 horas da noite, o líder Botafogo contra a equipe do América Mineiro. Estratégia do Renato, deu certo, poupou alguns titulares contra o Furacão, que também poupou, mas o Grêmio volta de Curitiba com 3 pontinhos na bagagem. Tchau!